Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Quintão, é um prazer falar com vocês. Estamos aqui em mais uma live, em mais um vídeo que ficará gravado aqui no meu Instagram e também no meu canal no YouTube, o canal Super Crente, tá? Meu nome é Pedro Quintão, mas eu sou o criador do personagem Super Crente, que é o primeiro super-herói cristão do Brasil. Então, através aqui das minhas redes sociais, eu prego o evangelho, eu falo da palavra de Deus, falo de outras coisas também, como política, cultura pop, filosofia, mas também falo sobre o evangelho, falo sobre a palavra de Deus. E, na verdade, em qualquer assunto que porventura eu aborde, a palavra de Deus está ali no meio, né? Todo assunto que eu vou falar, a palavra de Deus está imbuída. Por quê? Porque eu tenho a cosmovisão cristã. Então, quando você tem a cosmovisão, a sua cosmovisão formada por determinado aspecto, tudo que você falar, tudo que você porventura for abordar, terá ali esse tempero, né, da sua cosmovisão. Por exemplo, você pode não acreditar em Deus. Então, tudo que você falar vai estar, de alguma forma, influenciado por essa sua visão de mundo, né? Cosmovisão, visão de mundo. Então, não é diferente para alguém que segue a Jesus Cristo, né? Tudo que ele falar vai estar ali influenciado pela visão de mundo cristã, pela visão de mundo das Escrituras. Amém? Mas vamos lá, olha só. Hoje o tema é forte, tá? O tema de hoje aqui é um tema forte, profundo, que ocorre com todos os habitantes da face da terra, seja você cristão, seja você espírita, seja você hindu, né? Isso conforme a crença bíblica, né? Que é algo que acomete a todas as pessoas, independente da religião delas, independente se ela tem religião ou não, tá? Isso segundo a fé cristã, que é a batalha espiritual, né? Ou seja, não importa se você é cristão ou se você é de outra religião, não importa se você é teísta ou se você é ateísta, não importa. Há uma batalha espiritual acontecendo na sua vida. Você veja ou você não veja, você esteja ciente ou inconsciente, né? Ou não ciente. A batalha espiritual ocorre com toda e qualquer pessoa, né? Porque todo mundo tem uma coisa chamada alma, né? E assim como o céu é desejoso da sua alma, o inferno também o é. Assim como Deus quer a sua alma, e Deus quer a sua alma, porque a Bíblia fala que há festa no céu quando uma alma se entrega a Jesus, né? Ou seja, não é uma coisa banal para Deus. Há festa no céu, há celebração entre os anjos, entre a Trindade, quando uma alma se entrega a Jesus. Da mesma forma que Deus quer a sua alma, o diabo também quer a sua alma. E por isso ocorre a chamada batalha espiritual. Qual que é o objetivo da batalha espiritual? O objetivo da batalha espiritual é ver quem vai ficar com a sua alma, né? E claro, aqui eu não estou caindo num maniqueísmo, né? O que é o maniqueísmo? É um pensamento teológico que fala que Deus e o diabo, eles ficam ali numa espécie de queda de braço, sabe? Disputando ali páreo, né? De forma páreo a páreo, quem vai vencer essa batalha. Não, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque Deus, ele é mais forte, mais poderoso do que o diabo. Então não há esse UFC de igual para igual. Não. Mas é inegável que a Bíblia nos fala claramente que há sim uma batalha espiritual, né? Por exemplo, lá no livro de Jó, o diabo, ele fala claramente ali para Deus o seguinte: olha, eu quero tentar ali, de alguma forma, ceifar a vida de Jó, não no sentido de matar Jó, né? Porque Deus falou, faz qualquer coisa com ele, só não mata Jó. Mas o diabo queria, de alguma forma, ceifar ali a fé de Jó, né? A esperança de Jó, a crença de Jó em Deus. Então,
aconteceu uma batalha espiritual na vida de Jó. Apesar de o diabo ter que pedir permissão para Deus, né, para tocar em Jó, e Deus falar, olha, faz qualquer coisa menos matar Jó, ou seja, isso demonstra claramente que Deus está acima do diabo, né? Há uma hierarquia aí. Apesar disso ser um fato, também é um fato que há batalha espiritual, que existe batalha espiritual, né? Ou seja, Deus não fica ali brigando a páreo com o diabo, mas ao mesmo tempo há sim uma batalha em torno da nossa alma, né? E uma alma é preciosa, meu amigo, né? Uma alma é preciosa. Com certeza você já deve ter visto aí em algum filme, alguma história, né, essa questão de fazer pacto com o diabo, né? Com certeza já viu isso. Eu lembro daquele filme Motoqueiro Fantasma, de 2007, em que o ator Nicolas Cage interpreta ali o Motoqueiro Fantasma, que é um super-herói da Marvel, né? E no filme demonstra isso, que o pai do personagem, Johnny Blaze, ele fica doente, né? Ele fica com câncer. E o Johnny Blaze, né, que é o motoqueiro, ele faz um pacto com o diabo, né, para poder salvar a vida do pai. Então, o Johnny Blaze ele vende a própria alma para poder salvar a vida do pai. E o diabo faz aquele trato lá, né, com o Johnny Blaze. Só que acaba que depois no filme, vou dar um spoiler aqui, tá? Se você não viu ainda o filme, mas acaba que depois o pai do Johnny morre de outra forma, ou seja, o diabo passou a perna no Johnny Blaze. Mas o que eu quero pegar aqui como ponto central é que ele fez esse pacto ali com o diabo para poder salvar a vida do pai. Ou seja, se eu acredito que isso existe na vida real, óbvio, eu creio sim que existe isso, que o diabo ele faz pactos sim com pessoas. O diabo sempre oferece algo assim mundano, material, em troca da alma da pessoa. O diabo sempre oferece algo assim, tipo, vou te dar aí 10 anos de sucesso, ou vou te dar aí muito dinheiro, sabe? Alguma coisa assim, em troca da alma da pessoa, né? Por quê? Cara, qual que é a base bíblica disso, né? A Bíblia demonstra claramente que o diabo tem certo poder aqui neste mundo, nesta realidade. Isso é visto claramente lá na tentação de Jesus no deserto, né? O que acontece nesse episódio? O diabo vai lá e fala assim para Jesus em uma das tentações: olha, se você, Jesus, me adorar, né, se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos da terra. Então olha só a oferta que o diabo fez para Jesus. Se o diabo ofereceu todos os reinos da terra para Jesus, isso significa que ele tem poder sobre isso, né? O diabo tem poder sobre essa oferta, sobre, portanto, os reinos da terra, né? Então, porque você só oferece aquilo que você tem, né? Você só oferece aquilo que está sob seu domínio, sob seu poderio. E se o diabo ofereceu para Jesus todos os reinos da terra, é porque de alguma forma ele tem poder sobre os reinos da terra. Então é por isso que o diabo sempre oferece algo nesse sentido, sempre algo material, terreno, em troca de algo imaterial, né? Eterno, né? E que foi feito pelo próprio Deus, que é a nossa alma. Então existe sim pacto, e eu citei essa questão do pacto porque faz parte da batalha, né? Para ganhar, para vencer essa batalha espiritual, o diabo usa essa carta do pacto, né? E muitas pessoas, infelizmente, caem nessa lábia diabólica. Porém, o diabo não é invencível, tá? Pelo contrário, ele já é um derrotado, apesar dele ter sim ali as suas artimanhas, o seu agir, né? Apesar de nós não podermos subestimar o diabo, né? Porque você não temer o diabo, você saber que ele é um derrotado, não é sinônimo de você subestimá-lo, né? O que é subestimar alguém? Por exemplo, você está ali, imagina uma luta, um UFC, né? Tem ali 2 lutadores no ringue.
E o que acontece? Imagina se um lutador subestima outro. Ou seja, imagina se um lutador abaixa a guarda e vira de costas para o seu oponente. Cara, ele vai ser nocauteado, com certeza. Então, subestimar o diabo é isso. É você, tô nem aí, tá? Se dar de ombro, sabe? E se você fizer isso, você corre o sério risco de cair em alguma armadilha dele, tá? Então nós não temos que ter medo do diabo e nem que ficar dando moral para ele, não. Mas nós temos que entender a forma que ele age. Entender a forma que o diabo age é uma maneira de não subestimá-lo, né? Vou dar um outro exemplo aqui esportivo. A gente está aí na Copa do Mundo, né? Você imagina, eu sei disso porque eu já joguei futebol durante muitos anos. A seleção brasileira vai jogar contra, por exemplo, a Argentina, né? Cara, com certeza a delegação da seleção brasileira, antes do jogo, um dia antes ou 2 dias antes, não sei, eles sentam lá numa sala de vídeo, né? E eles começam a assistir vídeos lá da seleção argentina jogando. Eles começam a ver como que o Messi faz dentro de campo, como que o goleiro costuma ali defender, como que o zagueiro costuma se posicionar. Ou seja, os jogadores estudam o adversário para, quando chegar no jogo, né, você saber ali os passos do seu adversário. Então, isso é uma forma de não subestimar o adversário, né? De não entrar em campo assim, sabe, sem saber de nada, entendeu? Então, quando você lê a Bíblia, né, porque a melhor fonte sobre Deus e o diabo é a Bíblia, quando você lê a Bíblia e entende a forma que o diabo age, você, pelo contrário, além de não estar subestimando ele, você está se fortalecendo para poder lutar e vencer as batalhas espirituais, tá? Olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo? Cara, você quer vencer as batalhas espirituais? É simples, basta você resistir ao diabo. O que é resistir? É o que Jesus fez naquele episódio das tentações no deserto. Jesus resistiu ao diabo, né? O diabo ofereceu para ele os reinos. O diabo tentou vencer Jesus no argumento, né, na inteligência, né? Ele usou ali fragmentos da palavra, né, pedaços do livro de Deuteronômio, para poder ali vencer na lábia com Jesus, e Jesus ele respondeu também utilizando a palavra, né? Ou seja, por isso que eu falei que a melhor fonte sobre Deus e o diabo é a Bíblia, e a melhor maneira de vencer o diabo é lendo a Bíblia, porque à medida que o diabo usou fragmentos da Bíblia para poder vencer Jesus, Jesus respondeu com a Bíblia também, só que não com fragmentos, mas sim com a Bíblia por completo, né? Com um contexto por completo da palavra de Deus. Então, a melhor maneira de vencer o diabo é resistindo a ele, né? É não cedendo às tentações dele, é não caindo nas armadilhas do diabo, né? E como que faz isso? Sujeitando-se a Deus, né? O versículo nos dá a solução. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Ou seja, quando você é profundo em Deus, quando você entrega a sua vida para Jesus e você tem uma vida ali com Jesus realmente, porque, gente, entregar a vida para Jesus não é só lá no dia do batismo, né, Jesus, toma a minha vida aí, tchau. Não. É você viver dia a dia com Ele. Nada mais é, isso não é uma novidade, né? Nada mais é do que aquele episódio do Éden, do paraíso. O que acontecia lá, conforme relata o livro de Gênesis? Deus descia todos os dias para poder conversar, para poder passar um tempo com Adão e Eva. Então todos os dias Deus se encontrava com o homem. Então o homem tinha ali um dia a dia com Deus. Isso foi perdido após a queda, mas foi recuperado em Cristo, né? Ou seja, em Cristo nós recuperamos essa ligação com o Pai.
né? Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Se este caminho estava antes destruído, né, ou de alguma forma restrito, Jesus, em seu sacrifício na cruz, ele nos restituiu esse caminho, né? Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, isso significa não entregar no sentido, toma Jesus e tchau. Não, é viver dia a dia com Ele. E como que você vive dia a dia com Jesus? Lendo a Bíblia, orando, louvando, sabe? Você vivendo, você não passar um dia sequer sem falar com o seu Pai, entende? Então isso significa se sujeitar a Deus. E cara, quando você faz isso, o diabo sai correndo de você, porque aí você tem a marca do sangue de Cristo, aí você tem o selo do Espírito Santo, aí a sua face brilha à luz de Cristo, e as trevas não conseguem resistir à luz. Na verdade, as trevas não possuem consistência em si mesmas, né? Na verdade, as trevas, elas são apenas a ausência de luz, né? Então, experimenta você entrar no seu quarto, a luz está apagada, ou seja, você vê ali tudo escuro, trevas. Quando você vai lá no interruptor, pip, e acende a luz, o que acontece? Pum! A luz ali toma conta do ambiente e as trevas vão embora. Ou seja, as trevas são apenas a ausência de luz. Então não tem como o diabo ele ficar, sabe, ali batendo de frente, né, de forma a vencer essa pessoa, quando essa pessoa tem ali a luz de Cristo sobre ela. Não quero dizer que as batalhas acabam, não. Pelo contrário. Quando você entrega a sua vida para Jesus, aí que a batalha começa a ficar ferrenha mesmo, né? Eu lembro, e eu disse isso, e muita gente, eu já ouvi dizer a mesma coisa. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, lá em 2015, eu lembro que eu falei assim direitinho, cara. Eu falei, olha, nossa, só foi eu batizar, só foi eu entregar minha vida para Jesus que parece que a minha vida virou de pernas pro ar, sabe? Tudo começou a dar errado, tal. E aí eu comecei a murmurar nesse sentido. Só que aí, na época, eu comecei a entender que, na verdade, o que estava rolando na minha vida era a batalha espiritual. Porque antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu estava nas mãos do diabo, sabe? Tava ali e ele estava tranquilinho. Falei, pô, beleza. Pedro está aqui comigo, de boa, tranquilo, tá? Beleza. Aí quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí tocou o alarme lá no inferno, né? Opa, perdemos uma alma, porque você tem que saber disso. Uma alma faz diferença. A sua alma é preciosa, né? Você é precioso ou preciosa tanto para o céu quanto para o inferno. Então, comigo não foi diferente. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, soou o alarme lá no inferno. Perdemos uma alma. E aí o diabo fez ali uma reunião de emergência no inferno e falou assim, olha, eu convoco agora todas as minhas tropas infernais para ir atrás do Pedro e fazer com que a alma dele volte para nós, volte para nossa posse, né? E aí começou a batalha espiritual na minha vida. Então assim ocorre com todo mundo, né? Quando você está em cima do muro ou do lado do muro que pertence ao diabo, beleza, tranquilo, o inferno está de boa. Agora, quando você decide por Jesus, quando você escolhe Deus, quando você entrega sua vida aos pés de Cristo, aí, bicho, aí começa a batalha, porque o diabo quer recuperar o que ele perdeu, tá? Então não quero dizer que de forma alguma, depois que você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, as batalhas acabam. Não acaba não, mas quando você se sujeita a Deus, logo você está apto a resistir ao diabo. E quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Pronto, tá? Então assim, qual que é o segredo? Armar-se das escrituras sagradas, né? Vestir ali a armadura da fé, né? O capacete da salvação, empunhar a espada, que é a palavra, né? Conforme aquela descrição que Paulo faz daquela armadura da fé, a armadura das batalhas espirituais. Se você vestir essa armadura, cara, pode ter certeza que a vitória é certa, tá?
E é isso, tá? Eu digo isso porque o diabo ele quer parar a gente. O diabo ele quer neutralizar a gente. Por quê? Cara, olha só. Um dia eu tava pensando aí, né? Pô, imagina só, porque eu gosto de fazer perguntas para eu mesmo responder. É, ou então, se eu não souber a resposta, buscar a resposta dessas perguntas. E muitas dessas perguntas que eu faço não quer dizer que eu tenho esse pensamento, né? Mas sim que eu quero estar preparado para responder a alguém que tenha esse pensamento. E aí um dia desse eu estava pensando, eu falei, cara, e se uma pessoa ela tem o seguinte raciocínio, olha, se Deus realmente nos ama tanto, como ele diz que ama, por que, que ele não nos arrebata logo, né? Igual ele fez ali com Enoque, com Elias, por que, que ele não pega e nos arrebata, nos leva para o céu de uma vez? Porque, cara, esse mundo aqui tá tão difícil, são tantas contas para pagar, é tanta violência, são tantos problemas. Você abre aí o celular e só vê notícia de tragédia, de, sabe? São tantos problemas. Por que, que Deus permite que os seus filhos amados fiquem nessa realidade aqui de tormento, de sofrimento, de problemas, enfim? Por que, que ele não nos chama logo para perto de si? Por que, que ele não nos leva logo para poder desfrutar do paraíso, né, tal? E aí, cara, eu achei a resposta para isso. Por quê? Por que, que Deus, neste momento, não estala o dedo e nos chama para ficar ali no paraíso de boa, sabe, para sempre, né? Porque nós ainda temos um propósito aqui nessa terra. Se Deus não me chamou ainda, se Deus não te chamou ainda, é porque Ele ainda tem um propósito para mim e para você. Simples assim. Tem certeza que você, se você já foi aí em algum velório, algum sepultamento, com certeza você já ouviu aquela frase, né, que costumeiramente é dita num ambiente como esse, né? Ah, fulano de tal ali que faleceu, ele faleceu porque a missão dele já estava cumprida nessa terra. Eu sempre escuto essa frase. E é verdade. Essa frase é verdade. Por quê? Deus só nos recolhe, só permite que nós fechemos os nossos olhos aqui nessa realidade terrena quando a nossa missão já foi cumprida, quando o propósito que Ele mesmo incumbiu para nós, desde muito tempo antes de nós nascermos, for cumprido, né? Você vê Jesus, por exemplo. Jesus, olha só, tentaram matar Jesus desde quando ele nasceu. Quando Jesus ainda era um bebê, Herodes mandou matar todas as crianças ali com menos de 2 anos de idade, né? E Jesus, né, os pais de Jesus conseguiram fazer com que ele sobrevivesse. Durante o seu ministério, Jesus várias vezes foi ameaçado pelos religiosos e Jesus conseguiu escapar. Só quando Jesus já tinha feito tudo que ele veio nessa terra para fazer, né? Só quando a missão dele já estava cumprida que aí conseguiram pegar ele, que na verdade ele não foi pego, ele se entregou, e aí ele foi para a cruz, tá? Então assim é comigo e com você, cara. Você, sabe, você tem uma missão. Enquanto você não cumprir essa missão, Deus não nos recolhe. Isso não tem nada a ver com idade, sabe? A sua missão pode estar cumprida com 30 anos ou com 90, não importa. Só Deus sabe, né, essa informação. Mas o fato é que isso é uma verdade. Nós não estamos jogados aí, sabe, cada um por si. Não. Deus, ele tem um controle sobre a história. Ele tem um controle sobre os fatos, né? E ele não permite que não tem essa possibilidade de algo sair do controle de Deus. Não tem essa possibilidade de Deus ser pego de surpresa, né? Não existe isso. Senão Deus não seria onipotente, né? Onisciente. Enfim, por que eu entrei nesse tema? Porque se nós temos uma missão, um propósito nessa terra, o que o diabo quer é simplesmente atrapalhar a gente a cumprir essa missão. O que o diabo quer
é neutralizar a gente. O que o diabo quer é deixar a gente assim, sabe? É congelar a gente, entende? É fazer com que a gente não cumpra com êxito essa missão. Simplesmente assim, né? E saiba que a sua missão, a minha missão, ela obrigatoriamente está envolvida com atingir pessoas, atingir almas. Né? Missão não tem a ver, a minha missão é para mim mesmo, é para eu mesmo sair ganhando. Não, peraí. Né? A sua missão tem a ver com você atingir pessoas, em você levar almas para o reino de Deus. Aí sim, a forma com que isso vai acontecer, a forma varia. Pode ser que Deus tenha te chamado com esse mesmo objetivo de levar almas para o reino, mas você sendo um empresário, por exemplo. Agora, Deus chamou uma outra pessoa com esse mesmo objetivo, porque, como eu falei, o objetivo é o mesmo para todo mundo, levar almas para o reino. O que muda é o caminho, é o meio, a forma. Deus chamou uma outra pessoa com esse mesmo objetivo, mas essa pessoa não vai ser um empresário, essa pessoa vai ser um atleta. Né? Então, assim, o que muda é a forma. Mas a missão, todo mundo tem uma missão, o objetivo é esse, levar almas para o reino de Deus. E o que o diabo quer é neutralizar. É por isso que a Bíblia fala que, cara, olha, a principal batalha que acontece é na mente. É na cabecinha, cara. Por isso que a Bíblia fala que o diabo ele lança dardos inflamados. Né? O que são esses dardos inflamados? Né? Pensamentos diabólicos, pensamentos negativos, pensamentos contrários à Bíblia, entende? Você pensa Pedro, por exemplo. Pedro, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele dormiu com Jesus durante 3 anos, cara. Durante todos os 3 anos de ministério de Jesus, Pedro, ele foi ali o braço direito de Jesus. E aí, inclusive quando Jesus falou que alguém ali dos discípulos ia negar ele, Pedro foi o primeiro a falar, opa, eu não, me tira fora dessa, eu vou com o senhor aí até o fim. E aí chegou na hora H, Pedro negou Jesus. Pedro negou o seu mestre. Pedro negou o seu amigo. Cara, aí você imagina o psicológico de Pedro depois disso. Você imagina não, é só você ler na Bíblia, que a Bíblia faz questão de relatar. Pedro ficou com o psicológico totalmente abalado. Tanto é que Pedro, ele voltou para a vida antiga dele. Pedro voltou a ser um pescador. Né? Lembra que Jesus, quando Jesus encontrou Pedro lá no barco pescando, Jesus chamou Pedro e falou assim, olha, agora você vai ser um pescador de homens. Cara, Pedro ficou tão abalado psicologicamente que depois desse episódio da negação de Cristo, Pedro voltou a pescar peixe. Né? Ou seja, Pedro voltou para a vida antiga dele. Ou seja, Pedro largou tudo. Ele falou assim, para mim acabou o fim da linha, game over. Foi bom enquanto durou, mas para mim não dá mais. Vou voltar aí a pescar peixes. Né? Eu tô lembrando aqui de uma história do Superman, daquela HQ famosa da DC, Reino do Amanhã, sabe? Que tem umas ilustrações ali magníficas do Alex Ross. E o Superman, ele se aposenta nessa história e ele vira um fazendeiro. Ele vira, não, na verdade ele volta a ser um fazendeiro, porque Superman, o pai dele, o Jonathan Kent, ele era um fazendeiro e ele também, né, o Clark Kent também o era. Mas depois, né, de um tempo, aí o Clark Kent arrumou um emprego lá como jornalista do Daily Bugle, né? E além de ser o Superman, né? E aí nessa história, o Reino da Manhã, Superman se aposenta e ele volta a ser um fazendeiro. Né? Eu lembro que da história, né? Aí a Mulher Maravilha vai atrás dele e o Superman tá lá na fazenda ali, construindo ali um galpão e tal. É engraçado que ele é o Superman, né? Ele ainda tem a super força, né? Ele pega ali um torão de madeira com um braço só, tal, ou seja, ele tá usando as suas habilidades de Superman para ser um bom fazendeiro. Então é o que rolou com Pedro, cara.
Pedro, ele largou a vida dele de apóstolo para trás, de discípulo para trás, e voltou a ser um pescador de peixe. Então, imagina só, é assim que o diabo faz. Ele ataca o psicológico. Às vezes você cometeu um erro na sua vida que Deus já te perdoou, as pessoas já te perdoaram, só você que não se perdoou, né? E às vezes o diabo, ele está usando isso para poder te neutralizar, para poder parar você. Porque o que o diabo quer é isso. O diabo quer ver eu e você prostrado, parado, inútil, sabe? Desgostoso da vida, sabe? Ele quer ver a gente assim, um zero à esquerda. Porque ele sabe que o dia que nós nos despertarmos e sair por esse mundo aí afora, pregando o evangelho, atingindo as pessoas, levando as pessoas até Cristo, né, seja através da pregação expositiva, ou seja através da sua ação, cara, do seu trabalho. Porque quando você, como eu falei, você pode ser um bom empresário, um bom atleta. Quando você faz um bom trabalho, você glorifica a Deus através disso. Então o diabo sabe a bomba nuclear, a bomba atômica que nós somos. Ele sabe que se nós sairmos da Matrix, nos despertarmos, né, ele tem muito a perder. Então não deixe que isso aconteça com você. Resista ao diabo, não deixe que ele acabe com o seu psicológico, e vá lá e faça o que Deus deu para você como missão, tá bom? Valeu, até a próxima.